O uso da palavra que tem sido muito comum nos últimos tempos, fascista, para o fenômeno Bolsonaro, a gente entende que o histórico do Bolsonaro, ele já deu algumas declarações bastante infelizes em alguns casos, mas o uso, tecnicamente falando, é equivocado. É claro que no debate político e na militância não importa muito, digamos assim, a verdade técnica dos termos históricos e políticos. O que importa, na verdade, é você agredir e convencer aquele que é o seu alvo, né? Então, você pode chamar um fulano de comunista, você pode chamar o outro de fascista, e isso daí simplesmente tem um sentido meio aproximado e não exato. Tecnicamente falando, o fenômeno chamado fascista, associado antes de tudo ao Mussolini como líder político, era o próprio Mussolini entendia fascismo e definia fascismo como tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. E aí, digamos, o governo Bolsonaro aí já tem um problema em relação a essa definição, porque o governo Bolsonaro está trabalhando com uma pauta liberal em economia. E veja, a minha preocupação aqui não é defender o Bolsonaro, hein? Na verdade, eu não tenho nenhuma preocupação aqui dessa ordem. A minha preocupação aqui é simplesmente pontuar um conteúdo técnico da expressão e fazer com que a gente entenda o seguinte. Uma das características dos eleitores do Bolsonaro e do fenômeno Bolsonaro no Brasil, e que não é diferente de outros casos semelhantes no mundo nos últimos tempos, é que, ao contrário de querer destruir a democracia, como algumas pessoas falam, esses eleitores entendem que o que eles estão querendo é que a democracia foque neles, como se fala por aí. Foque neles. No sentido de que eles acham que a democracia foi, de alguma forma, tomada por elites intelectuais, elites culturais, elites políticas, elites econômicas que ficam fazendo os joguinhos deles em casas de campo, casas de praia, restaurante caro dentro da universidade, em congressos de sociologia e filosofia por aí, ampofes da vida, quando, na verdade, eles estão esquecidos. É por isso que esses eleitores do Bolsonaro, eles estão em busca do que a gente pode chamar de um tipo de democracia direta. Daí a importância das mídias sociais para eles. Eles se veem como alguém que está corrigindo um defeito da democracia. Isso não é unicamente minha opinião. Qualquer pessoa que hoje vá em busca de literatura especializada em política dos últimos 4 anos no mundo, sabe muito bem o que eu estou dizendo. O governo Bolsonaro e o fenômeno Bolsonaro não pode ser reduzido ao fascismo histórico. Isso significa que, quando você chama o Bolsonaro de fascista, você, na verdade, está confundindo os termos, confundindo a análise e atrapalhando até aqueles que, por acaso, queiram criticar o governo Bolsonaro. Entendeu? Quer dizer, porque os eleitores do Bolsonaro, pelo contrário, eles querem uma democracia que esteja na mão deles, no celular deles. Eles querem uma democracia que eles conversem com seus representantes e que os seus representantes conversem com eles. E não que os representantes fiquem fazendo jogadas, esquecendo que eles existem. E lembre sempre, hein? O eleitor típico do Bolsonaro é aquele que acha que o Estado o esqueceu, que a sociedade o esqueceu, que a sociedade serve simplesmente às pessoas que são chiques e elegantes, e por isso eles se identificam com um sujeito que faz churrasco na varanda, vai ao banco durante a semana, tirar dinheiro do caixa eletrônico, e que fala diretamente numa linguagem que todo mundo entende. Então nunca mais chame o Bolsonaro de fascista. Você pode até chamar se estiver com raiva, mas quando você estiver fazendo isso, você está cometendo um equívoco histórico, filosófico e político e está esquecendo o fundamental. O eleitor do Bolsonaro acha que ele está salvando a democracia de você.